Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Cefaleias, em Foz do Iguaçu, e eu tenho a honra de receber o Dr. João José, muito conhecido de todos os neurologistas do Brasil. Ele é hoje o professor da Unicristos de Neurologia e também ele é doutor em Neurologia pela Unifesp. Muito obrigada, Dr. João José, de aceitar o nosso convite aqui pelo podcast. É um prazer estar aqui. Muito bom. O doutor ele fez uma apresentação fantástica sobre inteligência artificial na medicina, né? E eu acho que é um tema super moderno, Sim. importante da gente debater. Sim. E eu queria saber, assim, 3 aplicações que o senhor acha, assim, relevante a inteligência artificial na medicina de uma forma mais específica nas cefaleias. Olha, uma coisa que eu gosto de pontuar bem no início é assim, a nossa entrega como médicos não muda com a inteligência artificial. Perfeito. A gente continua tendo as mesmas entregas que a gente tinha antes. A meu ver, o que a inteligência artificial faz, nesse primeiro momento, pelo menos, o que temos aí, é melhorar nossa performance. Eu acho que a inteligência artificial hoje já tem trabalhos muito consistentes mostrando que pelo menos 3 coisas ela auxilia muito. Primeiro, auxiliar o médico da atenção primária e o não especialista em firmar o diagnóstico. Todos nós sabemos que em cefaleia o diagnóstico é fundamental. Tem um trabalho do Lipton que mostra quando o tratamento falha, é o diagnóstico errado, a primeira causa. Segundo, ela pode fazer associações, estudar associações, comorbidades e associações por ângulos e perspectivas que a gente nunca olhou antes, porque a inteligência artificial permite você trabalhar com um grande número de dados. Não são 40 pacientes, 100 pacientes. A maioria dos trabalhos científicos que a gente lê, exceto os clinical trials, tem menos de 1000 pacientes nas suas análises. E são sobre essas conclusões que nós tomamos decisão. Essas decisões, por uma doença, por exemplo, como a enxaqueca, que só a dor tem 126 fenótipos de apresentação, e é uma doença que tem 180 locos cromossômicos já identificados como relacionados a ela. É uma doença muito pleomórfica, que pequenos dados, pequenas quantidades de dados não nos dão a perspectiva ideal. E o que a inteligência artificial traz é a possibilidade da gente trabalhar com muitos dados. E o melhor, não necessariamente em formulários, dados não estruturados, texto de prontuário mesmo. E com isso a gente perceber, por exemplo, como já foi percebida uma associação de fibrilação atrial em pacientes com enxaqueca com aura, né? Mas isso só foi possível porque eles estudaram 40 mil eletroencefalogramas. Então, eletrocardiogramas. E isso muda tudo. E a terceira, eu acho que isso já tem alguns estudos, mas logo a gente vai ter mais opções para isso. É a previsibilidade, é você prever os ataques de enxaqueca para que você possa, por exemplo, tratar antes esses ataques e evitar a fase mais incapacitante da crise, que é a dor, né? A fase de dor. Então, assim, mas eu diria que as possibilidades são infinitas. Sim. Daqui por diante, mas essas 3 eu destacaria já, porque já são realidade. Perfeito. E uma outra pergunta é assim, como que a gente vai viver em equilíbrio com isso, de uma forma saudável, entendendo que, como o senhor falou, a gente não está competindo, a gente pode estar junto, Sim. Mas entendendo também o valor humano dentro desse contexto. Uma coisa também que às vezes eu fico um pouco preocupada, a gente já está vivendo a inteligência artificial, né, no nosso dia a dia. Sim. E a gente acaba ficando um pouco independente disso. Um pouco dependente. Sim, então, por exemplo, eu não consigo virar esquina se eu não abrir meu Waze, fazer uma propaganda do GPS. Sim. Né? E eu não faço uma conta, olho o relógio. A gente fica muito dependente hoje de sempre estar usando ali a nossa questão, né, da digital, enfim, a inteligência artificial faz parte disso. Eu fico um pouco receosa das gerações assim que vão vindo, de perder um pouco essa questão mais humana e clínica. E como que a gente consegue ter esse equilíbrio, sabe? Você sabe que essa é uma preocupação toda a vida que você tem uma nova tecnologia e, sobretudo, uma tecnologia que surge
com um ímpeto, com o ChatGPT, por exemplo, né? O ChatGPT conseguiu em 5 dias o que o Netflix precisou de 2 anos para conseguir. Então, assim, é tão disruptiva essa tecnologia que nos traz esse medo todo. Mas há quase 100 anos, a medicina já tem uma relação com inteligência artificial básica, machine learning, só naquele nível de machine learning. Pois em 1949, na Cornell University, eles fizeram um programa que, através dos sintomas, ele conseguia dar o diagnóstico de 100 doenças. Quer dizer, e nós mesmos já vivemos em meio à inteligência artificial, como você citou, todos os momentos. Quando a gente digita no nosso celular uma frase e ele sugere as próximas palavras, ele já gravou no banco de dados, né? Só que isso eu diria que digamos, é uma inteligência artificial superficial, é machine learning no sentido mais baixo, de mais baixo nível da linguagem. A revolução vem com deep learning, mas se a gente imaginar bem, a gente tem cérebro antes e depois da inteligência artificial, porque somos nós que vamos usar a favor de um paciente, que é um ser humano também. Então, é bom a gente ter essa perspectiva de que a inteligência artificial ela está entre 2 seres humanos. Perfeito. Então, e assim ela deve ser colocada. Ela é aquele grande residente. Ela é aquele residente que lê tudo, que sabe tudo, que você tem ali do lado e você numa visita de enfermaria, você faz uma pergunta, ele responde com um artigo científico, entendeu? Com uma aula, né? É aquele residente muito legal. Mas ele é um residente. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ele às vezes erra, você, né? Você mas ele às vezes erra. Existe o que a gente chama de alucinação da inteligência artificial. Eu acho assim, sabe? Eu acho que a inteligência artificial atualmente é um grande residente, é um grande assistente do lado da gente. Certo. E ela realmente facilita o nosso trabalho, mas no fim, voltando ao que eu falei no início, não muda a nossa entrega. A gente tem que continuar tendo empatia, a gente tem que continuar tendo atenção pelo doente, percebendo as necessidades, porque se a gente pensar no sistema límbico, que maneja as nossas emoções, que gerencia as nossas emoções, ele é subcortical, ele não tem domínio da linguagem, ele é sentimento, ele é feeling, e isso a inteligência artificial ainda está muito longe de chegar, né? Então, assim, as redes neurais humanas ainda são muito melhores do que as redes neurais artificiais. Ainda mais lidando com pacientes que sofrem de dor, né? São Sim, pacientes que precisam muito disso, exato. Isso mesmo. Para a gente mudar um pouco de assunto e explorar a presença do Dr. João José, que todos nós conhecemos também como um papel disruptivo aí no mundo da vascular, né? E tem grandes reconhecimentos mundiais, inclusive, do seu trabalho em Fortaleza, da parte de vascular. A gente tem uma interface vascular e cefaleia, que é uma dúvida ainda, né, de inclusive especialistas, sobre a questão de enxaqueca com aura, pode ou não usar um triptano, como que está essa questão? Você pode utilizar um triptano em pacientes com aura, o senhor usa? Eu lembro de 94, o Michael Welch chegando em Fortaleza para o Congresso Brasileiro de Neuro. Eu fui pegá-lo no aeroporto e eu disse, e aí, como é que estão os triptanos que acabavam de ser lançados? E ele disse assim, olha, cuidado, essas medicações são muito difíceis, elas trazem problemas e tal, porque tem receptores nas coronárias, etc. Isso era 94, né? Numa revisão recente que eu fiz até por conta de uma apresentação, hoje a gente usa com muito mais tranquilidade os triptanos. Eles não são esses remédios, obviamente que você tem que ter cuidado com pacientes que têm comorbidades cardiovasculares, que têm fatores de risco. Eu acho que você tem que ter cuidado com esses pacientes, mas hoje cada vez mais a gente usa. Eu, por exemplo, não tenho uma menor dificuldade, eu não contraindico o uso na fase de aura, ainda que seja na fase de aura, embora que alguns estudos anteriores mostrassem que na fase de aura ele não funciona muito bem, mas eu acho que pode usar mesmo auras do tronco cerebral, que antigamente a gente chamava da enxaqueca basilar,
A gente atribuía a sintomas, a alterações vasculares do tronco cerebral. Hoje a gente sabe que não, e que esses medicamentos eles podem ser usados. Obviamente, você tem que olhar cada paciente caso a caso. Eu não gosto de generalizações em medicina. Sim. Cada paciente tem que ser examinado caso a caso, mas o que eu diria assim é que cada vez mais a gente entende que esse uso é tranquilo e que ele não traz maiores problemas para os pacientes. Tá. Para a população que sofre de enxaqueca, então, com aura, risco de AVC em pacientes com enxaqueca. Vamos lá. É muito legal essa questão, porque ela está presente e a minha esposa é gineco e ela talvez seja uma das poucas ginecologistas que pergunta aos seus pacientes se elas têm enxaqueca com aura para prescrição de anticoncepcionais. O que eu explico para as pacientes é o seguinte, quem tem enxaqueca com aura tem uma capacidade, digamos, um pouquinho maior de formar coágulos. Certo. É como se fosse um estado protrombótico. E quando você usa anticoncepcional combinado, você tem um estrógeno, que é um protrombótico também. Então, se você já tem, digamos, aquela mínima capacidade de fazer trombo, fazer coágulo, e toma um remédio que facilita isso, você soma coisas que não são legais de somar, né? Então, assim, eu acho que... ou cigarro, algum outro fator... os fatores de risco. Você tem que entender os fatores de risco, né? Nós temos 10 fatores de risco que a gente tem que prestar atenção, que são hipertensão, fumo, obesidade, sedentarismo, alimentação, as pessoas que comem de tudo, não têm cuidados com a alimentação, colesterol elevado, uso abusivo de bebida alcoólica, diabetes descompensado, estresse crônico e depressão e arritmia cardíaca. E já problemas de coagulação? Porque às vezes a pessoa teve um aborto prévio, não sabe que tem, também pode algo que você tem que perguntar na sua anamnese, né? Sim. Eu faço o seguinte, todos os meus pacientes para enxaqueca, eu digo assim, olha, todos nós temos que cuidar dos 10 fatores de risco, mas quem tem enxaqueca tem que cuidar mais, tem que ficar muito mais atento a eles. E eu faço profilaxia proativa desses fatores de risco em todos os meus pacientes com enxaqueca, mesmo os mais jovens. E mesmo sem aura? Não, mesmo sem aura. Eu já faço essa profilaxia para que eles possam já começar a construir um modelo de vida que eu até não falo dieta, eu não falo assim, eu diria que é uma vida mais inteligente. Sim. Você é uma vida muito mais inteligente. Sim. Você controlar a pressão, não fumar, beber moderadamente, fazer exercício físico, manter o peso, né, gerenciar o estresse. Então, assim, se a gente pensar bem, é uma vida verde, né? Assim, sim, é uma vida leve, não precisa ser pesado, né? Não precisa. Com cartilhas e tal. E eu não gosto de ser assim, não faça isso, não faça aquilo, não. Viva saudável. Perfeito. Tenha uma vida saudável. Tendo uma vida saudável, as complicações são mais difíceis e, sobretudo, 2 fatores de risco. 2 fatores de risco que eu acho que são os mais modificadores de probabilidade de doença vascular, que são exercício e dieta. Se você pensar o Population Attributable Risk desses 2 fatores de risco, quando você soma os 2, se você faz 150 minutos de exercício por semana e se você se alimenta adequadamente com a dieta do Mediterrâneo, que é carne branca, 5 porções de folhas e frutas, nozes, azeite de oliva, pouco sal, pouca farinha e pouco açúcar. Se você faz uma dieta assim e faz 150 minutos de exercício por semana, você diminui 76% do Population Attributable Risk, que é o risco populacional de você ter uma doença cerebrovascular. Isso é muito. Então, se você faça pelo menos essas 2 coisas, 150 minutos de exercício por semana, que não é muito, e se alimente adequadamente. Tem uma alimentação saudável, que você vai diminuir muito a chance de ter uma AVC. Ouviu aí? Então é isso. Dica preciosa, doutor João José. Muito obrigada, doutor, mais uma vez, tá? Parabéns pela sua brilhante participação, como sempre. E é isso. A gente vai trazer mais novidades para vocês e conteúdos aqui na página da Sociedade Brasileira de Cefaleias.